Muito bem, senhores. Quer dizer, muito mal, senhores. Muito mal. Estamos aqui para mais um videozinho do Zezinho. E hoje, New York Pro 2026, categoria Open Bodybuilding. O senhor Rafael Brandão, o maior expoente brasileiro da maior categoria do fisiculturismo mundial, estava lá a fim de conquistar a sua vaguinha para o Mr. Olímpia. Mas, infelizmente, não vai ser dessa vez, meus amigos. Pois é. O senhor Rafael Brandão fez questão de competir nesta competição em detrimento do Arnold Classic Brasil, uma vez que ela é presidida, né, por assim dizer, o produtor, o dono do evento, é ninguém mais, ninguém menos do que Steve Weinberger. Para quem não sabe, ele é o árbitro central do Mr. Olímpia, é basicamente o chefe da arbitragem mundial, o homem cuja opinião decide os ganhadores do Mr. Olímpia. Então, competir nesse show é um tanto quanto estratégico, né? Você puxar um saco ali da chefia, sabe como é que é. E aí, o senhor Rafael Brandão resolveu apostar tudo na condição, nessa nova preparação com o seu novo preparador, Coach Cello, e estávamos todos ansiosos, não é mesmo? Para poder ver aí o que o Rafael Brandão ia apresentar nessa prévia de Dia das Mães, né, que está se aproximando, e eu tenho certeza que a sua mãe já fez site. muito por você, já tá? te deu de tudo, mas a calvície não foi uma delas. E quando a gente fala em queda capilar, isso é mais comum do que parece. A calvície atinge metade dos homens com até 50 anos, segundo a OMS, só que você vai fazer diferente e cuidar disso com a Manual. A Manual é a plataforma de saúde que descomplica o tratamento para calvície de maneira prática e segura, conectando você a médicos especialistas e farmácias parceiras. Tudo 100% online, sem filas, sem burocracia, funciona assim. Você acessa o site aqui, você vai responder o questionário de saúde e, caso necessário, o médico especialista vai fazer uma prescrição personalizada para você. O tratamento é produzido por uma farmácia parceira e enviada nesta caixinha discreta aqui, senhores. E durante todo o tratamento você vai contar com acompanhamento clínico online via WhatsApp para tirar qualquer dúvida e ajustar o que for necessário. E agora em maio você ainda garante 40% de desconto mais um frete grátis no primeiro pedido usando o cupom especialista. O QR Code está na tela, o link está na descrição. Aproveite bem a Manual aí, senhores. Pois bem, agora vamos voltar para a triste realidade. É o que podemos ver aqui nos confrontos da primeira chamada, composta por 4 atletas. O senhor Michał Krizo, a besta eslovaca, Rafael Brandão, que até esse momento estava feliz aqui no centro, não é mesmo? O senhor Blessing Woodbury, que também estava feliz até aqui, e Tony Burton. Mas não vai tardar para haver substituições nessa ordem aqui. As posições vão mudar, Tônio vai para o centro e o senhor Krizo vai para o lugar do Rafael Brandão, que ficou claramente decepcionado aqui. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Todo mundo já estava esperando que o título fosse disputado entre Rafael Brandão, Krizo e Tônio. No entanto, a maioria dos brasileiros subestima um pouco o Tônio. Eu acredito que ele era o grande favorito para a competição e acho que ele vai ganhar, inclusive. Por que eu digo isso? Para quem não se lembra, o Tony Burton ficou na 8ª colocação do Mr. Olímpia 2025, que é a mesma colocação ápice do Rafael Brandão, no caso, no Olímpia 24. Ou seja, sob a métrica de posição do Olímpia, eles são atletas do mesmo patamar, sendo que o Tônio foi quem apresentou o último resultado. Então, ao meu ver, sob esse critério, o Tônio é que era o favorito, tá? Mas agora entendamos o que aconteceu na competição, tá? Para poder fazer aquele resumão inicial para vocês. O pessoal fez aqui todos os confrontos, não vai haver mais mudança de posição, exceto entre o Krizo e o Tônio, ou seja, o primeiro e o segundo ali foram alternados, tá vendo só? E aí o que acontece é, vocês imaginam, pô, o Brandão não vai para o centro hora nenhuma? Muito pelo contrário, ele vai para a subchamada. Vão pegar aqui, ó, o terceiro e quarto da primeira chamada e vão pegar o primeiro e segundo da segunda chamada, que no caso aqui foram estes dois aqui, Patrick Moore e esse mano aqui, e vai ser feita essa subchamada para decidir terceiro, quarto, quinto e sexto. Então o Brandão foi separado ali do centro e não vai haver mudanças aqui. Tá vendo que a imagem aqui está pior, né? Tive problemas com a live que eu paguei e que não consigo mais acessar, não é mesmo? De qualquer forma, a gente vê aqui, ó, que aqui não houve substituições.
Então, avaliemos aqui, ó, pela primeira chamada mesmo, que vai ser o ideal para a gente. E para começar, vamos fazer uma avaliação do Brandão sozinho. Vamos ver se a gente vendo o Brandão, mudança de coach e tal, sozinho. A gente vê um Brandão menor, nitidamente, né? Os especialistas de sofá já afirmavam há muito tempo que era inevitável que isso acontecesse. Especialistas normais nem tanto, né? Os normais ficam mais em cima do muro, mas os de sofá, esses aí falam aí sem dó, né? O Brandão apostou tudo no condicionamento e realmente ele entregou isso, mas ele teve que sacrificar um volume. E aí a grande questão é, poxa, apostaram tudo no carb-up, basicamente, né? E aí teríamos que ver a resposta disso. O Brandão, ao longo da preparação, disse que em testes de carb-up ele subia 5 quilos, né? Então o pessoal estava um pouco confiante. A gente observa aqui, ó, vendo o Brandão no semi-relaxado, que ele lembra um pouco o Brandão de mais tempo, né? De muitos anos atrás, quando ele ainda era bem menor, com aquele peso mais próximo de 110 quilos do que de 120, né? E o que a gente vê de diferença em relação a isso é que ele realmente está com um condicionamento diferenciado, muitos cortes, não tem aspecto lisão. Então, o que eles se proporam de mudar a impressão que o Brandão causou no Arnold Ohio, que é aquele aspecto de lisão, isso eles conseguiram. O Brandão está com um aspecto bem seco, dividido, onde dá para fibra ali fibra, e as poses também refinadas. Vejo poses muito boas. O Brandão, ele já posava relativamente bem, mas eu vi melhoras nas poses dele, principalmente de costas, beleza? A pose de lado, por exemplo, ele sempre foi muito bom. E o que eu observo é, o feedback da arbitragem vai voltar a ser o que era antes, né? Vai falar, poxa, você é surpreendente, sua estética é ótima, mas tá faltando 5 quilos. Lembra quando falavam isso? Tá faltando 5 quilos e o especialista de sofá das antigas, meu chefe, falava que faltava era 10, né? Eu compactuo, vou compactuar, porque se o Brandão quer ser campeão do Olímpia, é pelo menos 10. Nessa condição aí, ó. Vai ser possível? Aí eu não sei, aí já não é problema nosso, né? Só tô falando um fato aqui. Se quer entrar no top 5, no mínimo 5. 5 eu acho, talvez nem sei se é possível. Mas para disputar o título, é para lá de 10, tá? É isso aí. Então, cara, isso aí é o feedback que a arbitragem vai dar. Falta tamanho, condição tá boa, etc, assim por diante. Vai voltar aquele papo das antigas. Mas foi justo, Zezinho? Bom, vamos descobrir aqui pose a pose. Duplo bíceps de frente. A gente observa aqui como as pernas do Brandão realmente continuam sendo um ponto forte. Elas estão menores, mas os cortes são tão profundos e marcados que ele não perde aqui de maneira alguma para o Mass Monster aqui do palco, que é o Krijo, né? O Krijo é o cara que tem mais quantidade de massa magra, ainda que o cara proporcionalmente maior seja o Tony Burton, tá? Ele é mais baixo, mas a quantidade relativa de músculo que ele tem é maior. E a gente observa, por exemplo, que ele tem pernas mais arredondadas, bem cortadas também, tá todo mundo bem seco. Inclusive o Blessing é a primeira vez que eu vejo essas pernas dele cortando desse jeito, hein? Blessing apertou na dieta ali, ó, veio com a perna realmente cortada, mas tá desproporcional. Quando a gente observa os 3 favoritos aqui, ó, o Brandão, ele tem uma perna superior à do Krijo, no meu ponto de vista, pelo menos. O Brandão é mais baixo e a perna dele, ó, tá mais dividida do que a do Krijo, um pouquinho, e ela tem um aspecto superior, né? Um pouco mais arredondada ali, né? O formato é parecido, mas a perna do Brandão, como ele é mais baixo, tá parecendo que é maior, né? Então a perna é superior à do Krijo. E em relação ao Tony Burton, vai muito da preferência da arbitragem, né? Se a forma do Tony, que é essa perna mais arredondada, abaulada, ou os cortes mais marcados do Brandão. Eu acho que a pose do Brandão aqui, a perna do Brandão é mais legal, tá? Cintura aqui, todo mundo com a cintura controladinha, né? Até o Krijo que tem, né? Essa cintura de geladeira, conseguiu controlar legal. A expansão de dorsal do Brandão tá ok. A do Tônio é melhor, né? Ainda que ele tenha a dorsal assimétrica. Só que a arbitragem tá cagando e andando para isso, né? É o que a gente tem observado. E agora, quanto aos braços, fica complicado enfrentar o Michal Krijo, né? Basicamente um dos melhores braços do mundo. Acredito que só perca para o Nick Walker. E proporcionalmente o braço do Tônio é quase tão bom quanto, né? Deixando o braço do Brandão para trás, que não é um braço ruim, mas do lado dos caras, veja como que o braço do Brandão realmente, né, ficou bem menor relativamente falando. E eu quero salientar também a estrutura. Olha o tamanho da estrutura do Krijo em relação ao do Brandão. O Krijo, além dele ser o mais alto,
ele é o mais largo, é o que tem estrutura óssea maior, que comporta mais músculo, então isso dá a diferença, né, cara? Ele fica parecendo muito mais maçudo. E aqui nós vamos para aquela pose de expansão de frente, que eu acho que é uma das melhores possíveis do Brandão aqui. Porque ele fica um boneco, né, velho? Ele fica muito bonito nessa pose, encaixa bem pra caramba, com as pernas bem cortadas assim, fica show. É uma pose aí boa pra foto e tudo. Já os caras não ficam tão bem, né? O Krijo aqui faz a pose muito mal, eu acredito. Não fica legal, ainda que ele seja bem grande, né? Não fica tão boa, parece que ele perde um pouco de largura. Já o Tony Burton tá boa, a pose também. Acredito que fique aqui entre Brandão e Tony Burton essa pose, existindo algum nível de elemento para falar que o Brandão ganhou essa pose, mas falar que o Tony ganhou por ser maior e tá tão seco quanto, eu diria que é normal. O Brandão ganharia só pela estética. A estética da pose do Brandão é mais legal, né? Mas o tamanho mesmo é o Tony. E aí, fisiculturismo é concurso de quê? De músculo, né, velho? Bom, vamos lá. Pose de lado do Brandão, fantástica. Posa muito bem. É o que tá posando melhor aqui de lado, com certeza. Mas ele ganha essa pose? Acho que não. Para mim, quem ganha essa pose aqui é o Mihal Krizo, né? É o maior. Ele é muito grande, dá para ver diferença aqui no volume. A perna dele de frente perdia por a do Brandão, mas de lado ganha, né? É uma perna maior. Aqui o Tônio tem a desvantagem que o posterior de coxa dele não é tão grande. Ele não faz essa pose tão bem, fica com a barriguinha aqui. Em cima ele fica parecendo um pouco estreito também. Então, aqui o Brandão ganha do Tônio de lado, eu acho, no meu ponto de vista. Mas o Krijo é o melhor dessa pose aqui do peitoral de lado, tá? E aí nós vamos para as poses de costas, que é onde eu vi mais diferença no Brandão no que tange a execução da pose, mas também é onde vai determinar essa colocação dele, provavelmente. Por quê? Olha só, o Brandão executou a pose de maneira maravilhosa. De que ponto de vista? O posterior de coxa dele tá muito marcado, cara. Olha lá, muito marcado, bem profundo. Ativou o adutor, então ficou sem espaço aqui. E temos aquela fibrinha, né, do glúteo dele, que quando ele tá muito seco, aparece uma fibra, né? Tinha algumas pessoas achando que ia aparecer fibra mágica, mas os especialistas de sofá já falam há algum tempo que fibra no glúteo é primordialmente genético. Não só no glúteo, no corpo todo. Fibra aparente é muito mais genético do que a ver com condicionamento. Então a gente olha aqui, ó, olha aqui o Burton. Tá com muito mais fibra no glúteo. Por quê? Ele tem a genética para parecer isso. Porque condição por condição, tá igual, velho. Tá basicamente a mesma coisa, tá parecido, similar da galera aqui. Até, conforme eu já mencionei, né, até o Blessing fez dieta aqui, ó, estamos vendo, muito mais dividido dessa vez. Tá todo mundo seco, sabe? A diferença é mínima. Só que alguns aparecem muita fibra, né, e outros aparecem nada. Isso aí é a genética que eu tanto falo. E aí a gente observa agora o ponto de divisão, que é aqui a dorsal. A do Brandão tá muito proporcional, bonita, bem ativada, tá tudo proporcional, a pose muito bonita, de novo, né? Se você tira essa foto sozinha, é fantástica essa pose. Mas quem tem mais músculo aqui na dorsal é o Tony, né? Ele tá com a dorsal assimétrica, conforme já mencionei, não estava tanto assim, né? Provavelmente mexeu aqui, mas a arbitragem não liga. Essa pose tem mais músculo. A gente observa aqui em vários segmentos que ele tem a dorsal mais preenchida, fibra no glúteo, não executa a pose tão bem, porque não está ativando o adutor, então tem um espacinho aqui. Já o Krizo não tem, mas a pose do Krizo é horrorosa. O Krizo fica todo torto, todo esquisito, ainda que tenha muito músculo. De modo que eu acredito que o Tônio tenha vencido essa pose aqui sem muito erro, tá? Melhor dorsal, o glúteo fibrado, é só aqui no posterior que ele perde para o Brandão no caso, tá bom? Na pose de expansão é a mesma coisa, aqui é até mais fácil para a gente ver a quantidade de músculo a mais que o Tônio tem, né? Que o Brandão tá fazendo uma pose maravilhosa, muito bem encaixado, ó, não tem espaço, olha a diferença do Krizo, olha o espação. A pose do Krizo tá horrorosa. Aqui o Brandão deve ter ganhado do Krizo essa pose aqui, por exemplo, né? Porque o Brandão tá bem simétrico, proporcional, da hora. Mas a quantidade de músculo mesmo, aqui no Tônio tem mais, tá? O único ponto falho do Tônio é aqui, ó, não ativar o adutor direito. É basicamente isso, o posterior dele que não é muito grande, tá? Inclusive, o Blessing tá de parabéns aqui também, ó. É a segunda melhor dorsal aqui dessa galera. Se não for a primeira, hein? Se não for a primeira, ó. Posou melhor, ficou bom, hein? Mas quem deve ter ganhado essa pose também é o Tônio e o Brandão ter ficado em segundo aqui nesse caso. A pose de tríceps de lado é a pior pose do Tony Burton, no meu ponto de vista, porque ele fica com essa barriguinha aqui, ó, e ele fica esquisito. Já o Brandão fica muito bem, ele posa muito bem, ó, fibra aqui, encaixa bem o braço. Diferente do Krizo, né, que tem que ficar um pouco torto, mas no volume, o Krizo ganha de novo. E ele tá seco.
Então, no meu ponto de vista, quem ganha essa pose é o Criso. Porque a pose dele, a execução não é tão bonita quanto a do Brandão, né? Tá uma execução perfeita, bem alinhada pra caramba, né? O Criso tá meio torto pra frente, mas ele tá maior, velho. Tá maior e tá tão seco quanto. Então, provavelmente nessa, o Brandão ficou em segundo também e o Criso sendo vencedor, né? Essa aqui do Tônio, ele precisa melhorar essa pose se ele quiser arrumar alguma coisa a mais no Olímpia. Depois a gente vem aqui para o abdominais e coxas, que, no meu ponto de vista, o Tony Burton ganha também, devido aí à sua dorsal que expande bem mais. Tá mexida? Tá com óleo aqui? Provavelmente sim, né? Ele tem no ombro, por que não vai ter aqui na dorsal? Então, o que eu acho? A perna, ele faz uma estratégia diferente, olha. O Tônio, ele se mantém constante na pose. Ó, perna aqui arqueada, ó, simétrica, trava o abdômen e mostra a expansão. O Brandão fica mexendo, né? Eu acredito que o Brandão deveria fazer aqui, ó. Mantém a perna aqui, mas contrai o abdômen. Tá vendo? Que ele tá com o abdômen meio relaxado. Ele tá com o abdômen contraído aqui. Acho que essa é a melhor pose possível para o Brandão. A do Chris é horrorosa, dá pra deixar claro. Quando o Brandão contrai o abdômen direito, ó, ele muda as pernas. Aí, ó, ele faz essa. Eu acho que aqui ele fica mais retão. Então, eu prefiro a outra pose do Brandão. Independente disso, ele provavelmente perderia essa, tá? Pro Tônio, devido a essa expansão superior do Tônio. E aí na pose de mais musculoso, que é uma das poses aí que o Brandão mais posta recentemente, talvez a favorita, ele fica muito bem mesmo, mas eu acho que aqui o Michał Krizo ganha. Michał Krizo é o mais musculoso aqui, e no meu ponto de vista, ele ainda que tem uma estética inferior, quando a gente fala de mais musculoso, não tem muito segredo, né? Olha lá, ó. Porque o Brandão tem estética, muito bonito, pô, qual shape eu quero ter dessa galera? Pô, eu queria ter o shape do Brandão, né? Muito mais bonito. Aqui, ó, quem que ganha essa pose de mais musculoso? Pra mim, tá claro que é o Michał Krizo, né? Depois o Brandão e o Tony Burton estreitinho nessa aqui ficou em terceiro, tá? Então, observem como que o Brandão, ele não ganha nenhuma pose, basicamente, né? Eu acredito, no meu ponto de vista, pelo menos, parece que faltou usar o cupom Jason, porque aí ele com certeza teria chegado dobrado e teria economizado, porque te dá desconto e ele é melhor do que todos os demais. Você usa o cupom Jason, ganha 1 kg de massa. Usa o cupom Jason na Growth, ganha mais 1 kg de massa. Usa na Oficial Pharma para pegar manipulado. Você vai ficando gigante, cara. Use o cupom Jason, ele é o patrocinador desse canal e é o melhor da maromba inteira, AlphaCo. Os links estão aqui na descrição, tá bom? E observem bem que o senhor Rafael Brandão, ele, de maneira geral, agora vamos para uma parte importante que é sobre os pagamentos, que é aqui que geralmente queria chegar seco, chegou seco. Só que ele perdeu uma quantidade de volume que fez diferença, né? Então, é o que acaba acontecendo. Queria saber se você acha que o resultado foi justo. No meu ponto de vista, tá bem nítido que o Brandão vai ficar em terceiro, tá? Ele não ganha nenhuma pose com certeza. Talvez ele vença ali a expansão de frente, talvez, né? Mas até a de lado, talvez, quem sabe? Eu acho que o Brandão, ele sempre tá em segundo e em terceiro nas poses. O Tony Burton é o que ganha a maioria delas, é provavelmente o vencedor, do lado do Krizo. Sendo que o Brandão, até então, acho que ele nunca tinha perdido pro Krizo, né? Então, e fica um marco aí de uma derrota, por assim dizer. Perdeu para um cara que nunca havia perdido antes. Lembrando que a categoria Open tem 2 julgamentos, sendo que a final costuma valer até um pouco mais, mas as prévias têm uma importância fundamental, que é definir as chamadas. E o Brandão já está em uma subchamada, de modo que a chance de ele ser comparado novamente para a disputa do título é ínfima. É muito baixa essa probabilidade, mas vamos permanecer torcendo aí para que o Brandão volte melhor e quem sabe, né, seja avaliado com os demais, mas provavelmente não vai acontecer não, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, se inscreva aí no canal, use o cupom Jason no manual. Valeu, um abraço e até a próxima, velho.